Oi, deixa eu tentar explicar rapidamente esse trabalho da métrica geométrica, que é esse trabalho aqui. Acho que eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Esse é o trabalho que o Fabrício estava falando. E aqui está os principais cálculos onde é extraída aquela métrica. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, ele está falando, se é que eu estou entendendo direitinho, mas acho que sim. Então, essa sequência aqui é a sequência de embeddings, né, que uma layer soltou ali. Então, a layer soltou essa sequência de embeddings. No caso do Fabrício, são esses subfonemas. Cada embedding desse corresponde a um dos subfonemas lá do, do áudio, né, dos dados de áudio. Então, a partir desse, a partir desses vetores, são vetores, então, quando você tem que imaginar esses vetores como, dá para imaginar geometricamente, como setas, e aí ele calcula, a partir desses vetores, outros vetores, que são esses aqui, que são mais fáceis de você ver o que está acontecendo geometricamente, né? O que ele chama aqui de curvatura. Então, para ver a curvatura, você usa esses. Esses aqui são calculados a partir desses. Como são calculados? Ó? São calculados dessa forma. E se você fizer um desenho com alguns, já dá para perceber do que se trata isso daqui. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Então, você imagina assim, deixa eu colocar preto. Imagina que você tem esse ponto que está no espaço lá de 768 dimensões, é o seu x1, aí você tem aqui o x2, x3 e assim por diante até o xn. Você pode representar cada embed por um ponto no espaço de 768 dimensões. Ou, se você preferir, né, que é também análogo, você pode considerar aqui uma origem. Aqui esse ponto é o ponto 0, 0, 0, 0, 0, né? São 788 zeros, é a origem. E aí, cada um desses pontos aqui, se você unir da origem até cada ponto desse, onde é a representação, né? Deixa eu ver aqui. Então você tem esses vetores aqui, ó. Tem esse vetor, esse é o x2, pode representar ou por pontos ou por setas, tá bom? E aí, se você olhar aqui, então esses que eu acabei de fazer, esses são as representações, mas são os embeddings que soltaram, foram, né, a saída de uma layer. Agora, esse V1, V2 e Vn-1 são esses aqui que eu vou acabar de desenhar. Então, vou colocar em verde. Então, tem esse vetor aqui, ó, é o V1. Então, esse primeiro verde que eu desenhei é o V1. Aí, o próximo é esse aqui, o V2. E assim por diante. Então, o V1 é calculado, você tem que pegar o x2 menos x1, aí você tem o V1. O V2, você pega o x3 menos V2 e tem o V2. E aí você vai ter o último aqui. Com isso, você tem n-1 vetores desse aqui, de diferença. Tá? Aqui, ó, aqui você tem, ó, se você pensar aqui, ó, você tem 3 vetores
três embeddings e você consegue com 3 embeddings fazer 2 desses vetores, ó, tá vendo? É sempre n menos 1. Então, você vai ter, por isso que você olha aqui, ó, aqui você tem de 1 a n embeddings, mas aqui você tem de 1 a n menos 1. Você sempre é 1 a menos, porque você precisa de n vetores para calcular n menos 1 vetores desse aqui, tá? Bom, isso aí é a primeira coisa. Aí, esse cálculo aqui, deixa eu ver se está muito... Quantos minutos já tem aqui? 5 minutos? Não, tá bom. Ó, aí, esse cálculo aqui, isso daqui é o produto escalar entre os vetores, tá? Esse cálculo aqui dentro é o produto escalar. E aqui é a norma dos vetores. Então deixa eu falar rapidamente sobre o produto escalar, né? Então, você tem 2 vetores aqui. Você tem o vetor V1 escalar o vetor V2. Né? Isso daqui você pode... Tem 2 formas de você calcular o vetor, produto escalar. O produto escalar... Produto escalar... Produto escalar você faz assim, ó. Tem uma forma que é assim, ó. Você pega a norma, que é o tamanho do vetor, né? Tamanho do vetor V1, tamanho do vetor V2, vezes o cosseno de θ. Então, nota o seguinte, o que ele está fazendo ali na fórmula? Aquela fórmula que ela propôs, aquela expressão de métrica, ela faz o seguinte, ó. Ela divide aqui pela norma do vetor 1 e norma do vetor 2. Né? Obviamente eu estou fazendo com 1 e 2, mas pode ser qualquer vetor, qualquer par adjacente, né? 1 com 2, 2 com 3, tá? Estou fazendo aqui com 1 com 2, mas aqui na expressão, ó, na expressão ela usa o k mais 1 com o k, você vê que é o adjacente, né? E ela está aqui, ó, dividindo pela norma. Então aqui você tem o produto escalar dividido pela norma. Então veja o que vai acontecer. Então aqui eu vou dividir, então, ó, eu tenho que dividir pela norma também. Divido pela norma. E aí cancela, né? Porque tem norma aqui e norma aqui, ó, as normas aqui. Então isso é o cosseno de θ, né? Vamos colocar assim, de θ 1, 2, que é o ângulo que esses vetores formam. O vetor V1 e V2 formam. Então é esse ângulo aqui, quer ver? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Então é esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar uma linha aqui, é esse ângulo. Esse θ 1, 2 é esse ângulo aqui. Aqui é o θ 1, 2, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte. Outra coisa, né? Na fórmula. A fórmula, tá vendo que tem arco cosseno? É arco cosseno do que eu acabei de calcular ali. É arco cosseno do cosseno de θ. Então, vamos lá, vamos colocar esse arco cosseno. Opa, aqui, ó.
se você colocar o arco cosseno dentro dessa expressão, então é o arco cosseno disso daqui. Então é o arco cujo cosseno é isso. Então, como o que está aqui dentro, né, o argumento aqui do arco cosseno é um cosseno de θ, então fica arco cosseno do cosseno de θ 2. Então o arco cosseno e o cosseno são funções inversas, né? O arco cujo cosseno é tanto. Então, como são funções inversas, sobra apenas o argumento da primeira função que está aqui dentro. Então isso daqui, o arco cosseno do cosseno de θ é o próprio ângulo. Tá? Então, essa expressão que está aqui no paper, essa daqui, ó, arco cosseno isso daqui calcula, isso daqui nada mais está calculando o ângulo. Tá? Vou fazer um outro vídeo e